Olá, seja bem-vindo ao curso de Mecânico de Aeronaves. Meu nome é Carlos Eduardo Martins e serei o seu professor da disciplina de Física deste curso. Está pronto? Vamos lá então. Aula 1. Matéria e unidades de medidas. Para entendermos o que é matéria, fiz um esquema muito simples. Vamos ver se você consegue compreender o que desejo mostrar. Primeiro, fiz um desenho me representando. Neste desenho, coloquei uma lupa para mostrar que vou ampliar uma parte da pele do meu braço, deste jeito. Ao ampliarmos a imagem, microscopicamente, será possível ver as células da minha pele. Se ampliarmos mais uma vez, conseguiremos ver as moléculas, que formam as células da pele do meu braço. Você lembra o que são moléculas? Moléculas são conjuntos de átomos, ligados, unidos entre si. Portanto, se ampliarmos mais uma vez, conseguiremos ver um átomo. O átomo é composto por três partículas. No núcleo, temos duas: o próton, com carga elétrica positiva, e o nêutron, com carga elétrica neutra. Orbitando, girando ao redor do núcleo, temos os elétrons, que possuem carga elétrica negativa. Porém, tudo isto é matéria. Eu, as células do meu braço, as moléculas, os átomos, tudo isto ocupa lugar no espaço. Tudo isto é matéria. A matéria possui três estados físicos. O primeiro é o sólido. O sólido possui volume definido e forma definida. O segundo estado da matéria é o líquido. O líquido possui volume definido, mas a forma é definida pelo recipiente que o contém. E, por fim, o terceiro estado da matéria é o gasoso. Um gás possui volume indefinido e forma também indefinida, ou seja, depende totalmente do recipiente que o contém. Neste esquema, estou tentando ilustrar o que muda de um sólido para um líquido e para um gasoso. O que muda, principalmente, é a força de ligação entre as moléculas em cada estado físico. Quanto mais forte a ligação entre as moléculas, mais perto do estado sólido estará a substância. Enquanto que, quanto mais fraca for a ligação entre as moléculas, mais próximo do estado gasoso ficará esta substância. As mudanças de estados físicos podem ser ilustradas pelo esquema a seguir. Neste esquema, simbolizei o estado sólido por uma forma de gelo, o estado líquido por uma torneira aberta, onde escorre água em uma vasilha, e o estado gasoso é representado por uma nuvem. Observe que, do estado sólido para o líquido, temos uma fusão. Do estado líquido para o sólido, o inverso, temos uma solidificação. Agora, do estado líquido para o gasoso, temos uma vaporização, ou ebulição, ou evaporação. O inverso, do gasoso para o líquido, temos uma liquefação ou condensação. Ainda é possível ir do estado sólido diretamente para o estado gasoso, e vice-versa. Em ambos os casos, teremos uma sublimação. Vamos agora enumerar as principais características da matéria. Volume. Volume é a quantidade de espaço ocupado por um corpo. O volume de um corpo depende das três dimensões que ele possui: altura, largura e comprimento. Massa. Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Atração. Todo corpo massivo, ou seja, que possui massa, é capaz de atrair outro corpo massivo. É o caso da atração gerada pelo planeta Terra sobre nós. Esta atração é denominada força-peso ou força gravitacional. É o resultado da ação da gravidade sobre um corpo, ou seja, é uma força que direciona um corpo para o centro do planeta. Densidade é a relação entre a massa e o volume de um corpo. Veremos isto com mais calma um pouco adiante.
Inércia é uma propriedade intrínseca de todo corpo massivo. É a inércia que faz um corpo resistir à mudança de movimento. Porosidade. Na formação de alguns corpos, as moléculas podem não ocupar alguns espaços, deixando-os vazios. Neste caso, esses espaços serão chamados de poros. E, por fim, impenetrabilidade. É a impossibilidade de dois ou mais corpos ocuparem o mesmo local no espaço ao mesmo tempo. Vamos ver agora algumas unidades mais utilizadas na aviação. Neste quadro, coloquei apenas duas grandezas físicas, distância e velocidade. Vamos começar pela distância. No Sistema Internacional, ou SI, a unidade utilizada para se medir a distância é o metro, simbolizada pela letra M em minúsculo. Porém, alguns países não utilizam o Sistema Internacional, principalmente os países de língua inglesa. Como toda a teoria da aeronáutica teve como berço estes países, ainda hoje é muito comum e muito utilizado também na aviação o sistema inglês. Nesse sistema, a distância é medida em milhas náuticas, simbolizada por N e M maiúsculas. Milhas, simbolizada por M e I em minúsculo. E pé, simbolizado por F e T, do inglês feet, também em minúsculo. Na última coluna, temos a relação entre o sistema internacional e o sistema inglês, onde uma milha náutica equivale a 1.852 metros, uma milha é igual a 1.609 metros e um pé é igual a 0,3048 metros. Vamos fazer alguns exemplos? Primeiro exemplo. Vamos converter 9.260 metros em milhas náuticas. Para isto, vamos verificar no quadro qual relação utilizaremos. Você já consegue identificar? Isso aí, utilizaremos a relação da primeira linha, pois queremos converter metros em milhas náuticas. Copiamos e transcrevemos esta relação para resolvermos o exercício. Em seguida, colocamos o valor de 9.260 metros embaixo do 1.852 metros. Por que isto? Porque o 9.260 está em metros, portanto, colocamos metros embaixo de metros. E no espaço vazio, colocamos uma incógnita. Neste caso, eu utilizei o x. Você, por acaso, reconhece essa forma matemática? Sim, é uma regra de 3 ou uma multiplicação cruzada. Vamos agora efetuar o cálculo. O x multiplica cruzado o 1.852, enquanto que o 9.260 multiplica cruzado o 1 milha náutica. Ficará desta forma. 1.852 vezes x igual a 1 vezes 9.260. 1 vezes 9.260 dá o próprio 9.260. O 1.852 está multiplicando, passará para o outro lado, dividindo, desse jeito. 9.260 dividido por 1.852 é igual a 5. Sim, esta é a resposta. 9.260 metros é igual a 5 milhas náuticas. Vamos retomar ao nosso quadro. Observe que na segunda linha temos a grandeza física velocidade. No sistema internacional, a unidade utilizada para se medir a velocidade é o metros por segundo, enquanto que no sistema inglês a velocidade é medida em nós ou milhas náuticas. O metros por segundo é simbolizado por m/s, tudo em minúsculo. O nó é simbolizado por K e T,
também em minúsculo. O K e T vem de knot, né? Knot é nó em inglês. E o milha náutica por hora vai ser NIM em maiúsculo, barra H minúsculo. Na última coluna, temos a relação entre o sistema internacional e o sistema inglês, mais uma vez, onde um nó ou uma milha náutica por hora, que é a mesma coisa, equivale a 0,514 metros por segundo, ou, em uma escala mais usual, 1,852 km por hora. Observe que é 1,852, não 1852. Vamos fazer alguns exemplos da conversão de velocidade? Neste exemplo, vamos converter 500 nós em quilômetros por hora. Para isto, vamos verificar no quadro qual relação utilizaremos. Tente identificar. Conseguiu? Isso, utilizaremos a relação 1 nó igual a 1,852 km por hora. Assim como no exemplo anterior, vamos transcrever a relação para o exercício, desta forma. Agora, o valor de 500 nós irá ficar embaixo do 1 nó. Lembre-se, unidades iguais ficam do mesmo lado. Neste caso, nó fica embaixo de nó. E no espaço vazio, colocamos uma incógnita. Neste caso, utilizei o x novamente. Pronto, está montada a nossa regra de 3. Vamos agora efetuar o cálculo. O x multiplica cruzado o 1, enquanto que o 500 multiplica cruzado o 1,852. Ficará assim, 1 vezes x igual a 500 vezes 1,852. 500 vezes 1,852 é igual a 926. Sim, esta é a resposta. 500 nós é igual a 926 km por hora. Observe agora o próximo slide. Nesse próximo quadro, temos os prefixos utilizados juntos com as unidades de medidas. Os mais comuns são quilo, simbolizado por K minúsculo, que equivale a uma potência da base 10 elevado ao cubo. Hecto, simbolizado por H minúsculo, que equivale a uma potência de base 10 elevado ao quadrado. Cent, simbolizado por C minúsculo, que equivale a 10 elevado a menos 2. E milli, simbolizado por M minúsculo, que equivale a 10 elevado a menos 3. Estes prefixos são usados junto com as unidades para auxiliar na escrita de valores com muitos algarismos. Vamos ver um exemplo? Vamos converter 12.000 metros em quilômetros. 12.000 metros é a mesma coisa que 12 vezes 1.000 metros. 1.000 é igual a uma potência de 10 elevado ao cubo. Afinal, 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1.000. O 10 elevado ao cubo pode ser substituído por um prefixo. Neste caso, o prefixo correspondente é o quilo, o K minúsculo. Ficando, portanto, 12.000 metros igual a 12 quilômetros, conforme ilustrado no slide apresentado. Outro exemplo. Converta 50 centímetros em metros. Agora já temos um prefixo, neste caso, o cent. Olhando na tabela, o cent corresponde a 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2 é igual a 0,01. Efetuando o cálculo, temos que 50 vezes 0,01 é igual a 0,5. Esta é a resposta. 50 centímetros é igual a 0,5 metros. Bom, encerramos aqui nossa segunda aula. Nossa primeira aula. Agradeço a você pela atenção e aguardo você na próxima aula. Agora sim, na segunda aula. Bons estudos!